Bom, então, prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na página 21 do livro 5. Vamos agora ao ano de 1638. Esse ano de 1638, lembre-se, a Europa está numa guerra, que é a Guerra dos 30 anos. Católicos e protestantes estão se matando nesse período. Já iam 20 anos de guerra. A devastação na região da Alemanha e da França era tremenda, ok? Então, muitas pessoas já estão fugindo para os Estados Unidos. Você conseguiu uma passagem, eram cerca de 30 dias de viagem no mar, era uma viagem difícil. Diz a história que em cada 5 navios, um afundava, era a média 20%, né? De cada 5 navios que saía da Europa vindo para as Américas, 5 afundava por causa de tempestades. Tá bom? Então, a saída para os judeus e para os anabatistas é a América. Quando nós estudamos história de Israel, nesse período nós vemos acontecer o mesmo que está acontecendo com a igreja. Os judeus fogem da Europa por causa da perseguição, principalmente católica, em Portugal e na Espanha. E os anabatistas, eles fogem principalmente da Inglaterra, okay? Da Inglaterra e da Holanda. Então, 1638 é um ano marcante nessa história, porque os batistas, né, principalmente, eles retratam que algumas igrejas batistas estavam sendo fundadas nos Estados Unidos, que na verdade eram o quê? Eram igrejas anabatistas, que nesse período já estava sendo chamada de batista. Eles serão chamados de batistas, de congregacionais, de separatistas, de independentes, por diversos nomes. Ok? Então, página 21, o item 12 do nosso material didático, que diz: Primeira Igreja Anabatista nos Estados Unidos, 1638 da era cristã. Nesse ano foi fundada a primeira Igreja Batista nos Estados Unidos. Em 1665 foi fundada uma Igreja Batista em Boston. Em 1688 foi fundada a Igreja Batista na Pensilvânia. Em 1690 foi fundada uma Igreja Batista na Carolina do Sul. Bom, o nome Batista nesse período, ele era um nome assim muito genérico, como até hoje é. Você falar Batista aqui no Brasil, existe pelo menos reconhecida, que participa de reuniões e convenções, 7 igrejas batistas, inclusive tem uma igreja batista anabatista. Mas são todas igrejas anabatistas, sendo que algumas vêm daquela história que eu contei para vocês na Inglaterra, de John Smith e Thomas Hales. O Thomas Hales, ele dirige algumas igrejas batistas, e ele oficialmente é o que funda essa Igreja Batista Geral, que é conhecida hoje como Igreja Batista Geral, e da igreja dele se subdivide a Igreja Batista Protestante, ok? Que é essa divisão que você tem nos dias de hoje. A Igreja Batista Geral, ela acredita exatamente como eu estou ensinando a vocês, que é o sucessionismo, ou seja, sempre existiu uma igreja fora da Igreja Católica, fora das igrejas protestantes. Essas igrejas nunca batizaram crianças. Como era crime diante da Igreja Católica, elas tinham que viver escondidas. Por isso nós encontramos poucos casos, mas encontramos, principalmente sendo mortos, né, sendo martirizados. Bom, aqui nos Estados Unidos também, nós veremos que os anabatistas serão mortos nos Estados Unidos. O evento mais famoso dele foi as Bruxas de Salem. As Bruxas de Salem é um movimento que os protestantes puritanos matam anabatistas. Pelo menos 3 anabatistas foram mortos e como bruxas. Como bruxas. E isso vai acontecer, infelizmente, nos Estados Unidos. Então, nesse ponto aqui, eu passei para vocês um pouco do desenvolvimento, né,
do Evangelho lá nos Estados Unidos. 1638, a Europa está numa guerra destrutiva. Ser anabatista ainda era crime, tá bom? Ainda era crime. Então, eu mostrei uma crescente como eles estão fugindo dos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos a perseguição ainda vai se organizar. Então, aquela primeira igreja batista que eu coloquei, a primeira igreja anabatista, fundada em 1638, a história diz que o homem que fundou essa igreja foi um pastor chamado Roger Williams, né, um anabatista, um batista. Ele fundou a região dos Estados Unidos, até hoje chamada Rhode Island. Okay? É um estado dos Estados Unidos. Porque nesse período eram regiões desérticas. Desérticas assim, em termos de população europeia, porque estava cheio de nativo, né? Mas então eles chegavam, os anabatistas, nós veremos mais à frente, pacificamente, sem fazer guerra contra os habitantes da terra, enquanto os protestantes vão estar matando os indígenas. Então esse pastor, ele procurou o quê? Chegava numa região, ia navegando, aonde que não tem nada aí. E pegava, descia aquelas pessoas, então ali 50 pessoas, 100 pessoas que vinham para cultivar o solo e assim poder sobreviver, levar a vida à frente, né?